Luísa, Emanuele, Mariana. Vamos ativar a câmera. Oi, oi. Tudo bem com vocês? Não podemos... Ontem a gente não teve a nossa aula, né? Depois eu vou mandar uma gravaçãozinha para vocês. Vocês acreditam que a Enel vai aparecer para resolver meu problema às 5 horas da tarde? 5 horas da tarde. Eu acho que eu liguei lá quase umas 8 vezes para eles virem. Delicado. Foi um probleminha que deu no poste. Ele deu um curto lá fora. E aí eu fiquei sem energia o dia inteirinho. Difícil, né? Mas como vocês estão? Vocês estão bem? Sei. Sim. Estão prontos para o trabalhinho de hoje? Tem que esperar na Laura, mano. Então ficou, né? A Alice, Luísa, Mariana e Daniel, Mirella e Manu, Ana e Luiz. Enquanto os que estão faltando entrar não chegaram, se vocês quiserem ir se organizando aí, como que vocês vão fazer? Nós vamos começar por ordem, tá? Então, os primeiros a apresentar será a Mariana e o Daniel. Tá. Tia, como o nosso era bem menor, é o conteúdo menor que eu achei também, eu fiz um resumo do que estava no livro mesmo. Tirei poucas coisas porque já estava muito resumido. Realmente. O de Tava já vocês muito. foi a menor parte, né? Foi, aí eu fiz um resumo dessas. Eu vou falar da primeira página e o Daniel vai falar da segunda. Aham. Tá certo. Tá bom. Então, vamos aqui. A Ana Laura chegou, está faltando a Alice. A Mirella tá chegando. Hoje não vou poder ligar a câmera, professora. Vai não? Você não tá em... Por quê? Porque eu não tô em casa. Ah, tá. Mas tá pronta para apresentar? Sim. Ok. Então vamos lá. Tá faltando só a Alice, né, Luísa? Vamos começar então? Vou fazer a chamada para dar um tempinho para ver se ela entra. Vou fazer a chamada aqui. Então vamos lá. Ana Laura, Daniel, Emanuele, Luísa, Luiz, Mariana e Mirella. Ok. Vamos começar? Então começa, Mariana e Daniel. O tempo é de vocês. Daniel, ativa a câmera. Isso. Então vocês ficaram com... Pode fazer a apresentação, pode falar do título, o que vocês vão falar sobre isso, tá? Tá bom. É a revolução da economia mundial. Durante o período das grandes navegações, os europeus saíram do seu continente e conquistou o globo. Possibilidade do comércio e consumo. O atual momento da economia mundial está relacionado à internacionalização da economia mundial após o fim da Guerra Fria. A importância da Revolução Industriais. Ao longo do seu desenvolvimento, as indústrias aprimoraram a produção e expandiram o mercado pelo mundo. Transformações do modelo produtivo e das relações econômicas e sociais aceleraram o processo de urbanização. Primeira Revolução Industrial. As primeiras industrializações inglesas, mãos de obras abundantes, para vender e ter o seu lucro com seus produtos, as indústrias inglesas contaram com acordos comerciais que possibilitaram a manutenção do monopólio. As paisagens urbanas, chaminés das indústrias, o ar custo da água eram bastante poluídos, as condições sociais também eram prejudiciais para a saúde dos trabalhadores. Mulheres e crianças, carga horária diária de mais de 18 horas.
Uhum. E você quer falar com as suas palavras sobre essa parte que você leu? Não, é só isso mesmo. Então, vou fazendo perguntas, tá? Tá. Então, o que a gente pode apontar sobre de mais importante dentro desse conceito de evolução da economia mundial? Diego, eu acho que tinha muita poluição, que as pessoas trabalhavam demais, precisavam do lucro de vendas, mas eles tinham muito pouco condições sociais também. Uhum. Então, aí a gente pode definir, né? Uhum. A poluição ambiental com o crescimento das indústrias, né? Sim. O crescimento, né, o desenvolvimento industrial aumentou a mão de obra, né? Só que a mão de obra, nesse caso, era a mão de obra assalariada barata. E outra coisa, né? Por que foi importante a primeira revolução industrial? Não, vou reformular. Peraí. Primeira revolução industrial aconteceu com qual país? Europeus? Europeus, mas qual país em específico? Deixa eu ver aqui. Quais eram as indústrias que o livro traz? Indústrias? As primeiras indústrias Os ingleses. inglesas. Então, a primeira revolução industrial aconteceu somente com a Inglaterra. O que a Inglaterra teve para crescer economicamente nessa revolução industrial? O que ajudou ela a desenvolver? As mãos de obra? A mão de obra, com certeza, porque tinha uma carga horária puxada, era 18 horas de trabalho para mulheres e crianças, mas ela tinha uns tratados que o livro traz como acordo. Que acordos eram esses? Esses acordos fez com que a Inglaterra alavancasse economicamente na frente dos demais países da Europa, do mundo todo até. Chama acordo comercial, né? Então a gente tem 3 pontos importantes, né? A evolução da economia mundial, ela cresce desde a Guerra Fria, né? Desde o fim da Guerra Fria. Então aí tem um crescimento interno de economia. A importância desse desenvolvimento era a produção, expandir essa produção para crescimento econômico, e os eventos que trouxeram isso foram as revoluções industriais. Então a gente tem a primeira revolução com a Inglaterra, sendo que a Inglaterra tinha acordos comerciais, né? Eram seus tratados comerciais para vender seus produtos, a sua mercadoria produzida, e ainda por cima contava com mão de obra barata, e mulheres e crianças trabalhavam na jornada de trabalho de 18 horas diárias, né? Então tá aí. São todos os pontos importantes dessa parte, né, Mariana? Sim. Continuando, agora é com quem? Daniel? Daniel. Eu vou falar só os pontos mais importantes, tá? Sobre a minha página, do que eu fiquei. Eu fiquei. Vai destacando, tá? O que você. Quais suas partes? Para os meninos Sim. acompanharem. Primeiro é a segunda revolução industrial. Uhum. Lá por volta de 1850, por aí, a industrialização ela se expandiu muito. E ela acabou indo para vários países. Ela se expandiu para vários países. Como um desses países foram a França, a Alemanha, Estados Unidos e o Japão. Uhum. E nesse termo, nessa fase que essa tecnologia estava se expandindo, ela cresceu muito e ela pôde ter vários processos nela. Uhum. Entre isso, nessa tecnologia, começou a ser utilizado o aço na produção de máquinas, como automóveis e navios. Agora já na terceira revolução industrial, que foi com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a reconstrução industrial do Japão, as indústrias japonesas aproveitaram pouco espaço para instalações de grandes
utilidades produtivas e ausência de matéria-prima para desenvolvimento de um sistema produtivo. Uhum. Aí já, mais um pouco para frente, já estava falando sobre a década de 1970, né? Sobre a produção das mercadorias, que foi descentralizado. Que no caso foi, os países ofereceram as condições dessas ideias para as empresas, que deixaram de ser multinacionais e elas viraram transacionais. Se eu não me engano, é isso mesmo. Transnacionais. Isso. Você olhou essa diferença de multinacionais e transnacionais? A gente já viu isso. A diferença em si não, mas a gente tava no livro até, falando sobre algumas coisas assim. Tava no livro, você lembra? O que era essa diferença? Pior que não. Não? Alguém aí lembra para ajudar o Daniel? Essa diferença das transnacionais? Transnacionais e qual? Eu tenho que lembrar do nome. E multinacionais. É porque tem a ver com as filiais? Acho que é transacionais, Isso. o mundo inteiro, e multinacionais é um país, mais ou menos assim? Isso. O que acontece? As multinacionais têm a sede em um único país, né? Já as transnacionais são empresas, né, com sede em um país, mas contém filiais que respondem por si só, espalhadas no mundo inteiro. Então, né, relembrando esse conceito, o que a gente aprende aí, né, Daniel, é que a proposta que foi dada na década de 70 é que elas deixassem de ser, que elas fossem descentralizadas. Por isso, mudaram de multinacionais para transnacionais. Então, em vez de eu ter uma sede no governo e as outras filiais responderem para essa sede em um único país, na verdade, eu vou ter várias filiais, que são as transnacionais. Por mais que eu tenha uma sede em um país, eu posso responder por mim mesmo aonde eu estou. Então, aí relata bem esse crescimento e esse acordo. Muito bem, meninos. É isso mesmo. Ficou bem pontuado aí o que acontece inicialmente, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa parte da apresentação da Mariana e do Daniel? Ficou bem apresentado, né? Eu acho que deu para esclarecer, para entender bem o que estava acontecendo, não deu? Vocês têm alguma pergunta? Não? Então vamos para o próximo: industrialização e desindustrialização. Alice e Luísa. Eu vou ler o resumo que eu fiz. Certo. Industrialização e desindustrialização. A industrialização se caracteriza pelo processo de desenvolvimento industrial em uma determinada localidade, cujo principal interesse é a substituição do modo de produção para a maximização dos lucros. Já o processo de desindustrialização é um processo de mudança social e econômica causada pelas eliminações ou reduções da capacidade industrial ou atividade em um país ou região. Então, ao atingir em seu maior nível todos os países do mundo, as indústrias se tornaram um setor imprescindível para a modernização das cidades, porque elas atraíram a mão de obra vinda do campo, e pela modernização da agricultura, porque elas possibilitaram a utilização de máquinas mais produtivas. E foi por isso que o número de trabalhadores empregados do setor industrial vem diminuindo ao longo do tempo. A globalização produtiva especializou a produção de acordo com o país e o mercado. Com isso, muitos países ricos e emergentes estão passando pelo processo de desindustrialização com a perda da importância no setor secundário. Aí aqui na página 49 temos o gráfico e ele representa a participação da indústria no PIB. Então, com a desindustrialização começou nos países desenvolvidos a partir da década de 1970. E naquela época, muitas indústrias se transferiram para outros países em busca de mais lucros. E na América Latina, o processo de desindustrialização começou na época de 1990, com a implantação das políticas liberalizantes associadas ao Consenso de Washington.
que para quem não sabe, ele foi um conjunto de medidas recomendadas por um grupo economista ligados a ideias neoliberais. E agora vamos falar um pouco sobre o comércio internacional do século XXI, na página 49. O comércio internacional atual é um mercado pelas trocas feitas de 3 formas, na escala mundial, que é feita pelo multilateralismo, pelas trocas feitas em blocos regionais, que é o regionalismo, e pelas trocas feitas por regras adotadas pelos países, que é o bilateralismo. E as trocas comerciais, mantendo o regionalismo, são feitas em agrupamentos de países que são conhecidos como blocos econômicos. Nesses blocos, os países têm mais liberdade de trocas comerciais com diferentes taxas de tarifas alfandegárias. O Chile é um país que mantém diversos acordos bilaterais. E as importações chilenas são muito importantes para a economia. Muito bem. Continuando, então. Eu tava trocando de lugar que a internet ali tava muito ruim. Você tá me escutando? Tô. Agora deu. Deixa eu aqui, pronto. Posso começar? Pode. Que pela Divisão Internacional do Trabalho, os países são divididos com com as mercadorias que eles mais vendem. Então, por exemplo, um país com melhor mercadoria, ele é dividido naquele espaço, é colocado naquela categoria, porque ele vende mais aquilo. No entanto, por se tratar de um produto primário com baixo valor agregado, o minério de ferro está sujeito a grande variação de seu preço no mercado internacional. Aí aqui vai falar um pouco do setor da tecnologia daqui. O setor da tecnologia está em constante evolução e os produtos se tornaram obsoletos rapidamente, perderam seu valor para uma tecnologia mais avançada, em troca constante de produtos por outros, cada vez mais modernos, e é chamada de obsolescência programada. E aqui é o meio de transportes, que agora, aqui no século XXI, que no mundo atual está existindo cerca de 70% da mercadoria que são transportadas por meio do transporte marinho, ou seja, o barco, tá? E na página 53. E além de esse tipo de eficiente pode levar uma infinidade de mercadorias, de produtos líquidos, até peças de automóveis ou alimentos. Os transportes não foram os únicos suportes de produção que evoluíram. O surgimento da rede mundial de computadores, a internet, conectou pessoas e empresas em todo o globo. No entanto, a revolução que possibilitou a expansão e velocidade da comunicação pelo mundo se através do cabo de fibra óptica, um filamento que possui diâmetro de alguns microns, diâmetro de um fio de cabelo, e pode transmitir 2,5 milhões de chamadas telefônicas. Certo. Além dos produtos e serviços, há uma imensa circulação de capitais em nível global. Empresas investem em capitais em suas filiais ou nas bolsas de valores, visando aumentar os lucros e os investimentos. A rede de comunicação permite que bilhões de dólares sejam transferidos entre empresas nos vários países do mundo, possibilitando a integração das indústrias ao mercado financeiro internacional. Essa integração, eles também pode ter o seu lado negativo, pode ter uma crise econômica, ou uma política no país pode desencadear a saída da capital e destruir toda uma economia feita durante anos. Então, aí a gente tem 2 pontos importantes nesse tema das meninas, né? Inclusive, eles foram levantados mais na parte da Alice, propriamente dito, né? Que é a obsolescência programada. O que seria obsolescência programada? Lá na página 51, 8º ano. É um tempo, né, que eles colocam em curto, um prazo de tempo, né, curto que eles dão
para determinado produto, né? Que ele vai ser inutilizável, ou seja, ele já não tem mais serventia. E aí, com isso, eles lançam um novo produto. Qual o objetivo disso? Dessa prática dentro do mercado consumidor? O que eles querem? Conquistar a maior produção de alta tecnologia, promover a atualização nesse mercado amplo dia após dia. E aí, com isso vem as inovações, né? Transporte foi um deles. E aí, gente, essa parte que a Alice colocou aqui, ó, que a revolução, né, permitiu a expansão da velocidade das comunicações. Vocês já ouviram falar na bobina de Tesla? Já? Tesla foi um cientista, acho que tem documentário dele na Netflix, procurem depois. Ele foi um cientista, um físico que descobriu essa velocidade de comunicação que se tem sem precisar de mapeamento de fios ou cabos, tá bom? É claro que o que ele descobriu foi abafado, mas a história dele é muito interessante. E aí, gente, claro que toda essa produção vai gerar o capital volátil e especulativo. Meninas, o que seria esse capital volátil e especulativo dentro da integração entre esses países aí, nessas redes de comunicação? Essa pergunta para a Luísa e para a Alice. O que seria? Te repete, tá travando aqui. O que seria o capital volátil e especulativo dentro dessa integração que se tem entre os países? É o que sai e entra nos mercados, de acordo com a possibilidade de ganho pelos detentores da capital mundial? Seria um volume alto de investimento que é feito a curto prazo de dinheiro, tá? É um investimento em dinheiro que é feito a curto prazo. Para alguns países, justamente para dar suporte financeiro, tá bom? Contribuir para a produção. É isso que quer dizer, tá? Por isso é que as mercadorias, elas entram nos mercados nacionais de acordo com o ganho deles dentro do capital mundial, tá bom? Então, isso é interessante vocês marcarem depois. Tem alguma pergunta sobre essa parte, meninos? Sobre a apresentação dos meninos? Ficou bem explicadinho? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Tensões sociais na América Latina e na África. Professora, eu destaquei as partes mais importantes, que na minha opinião, então foi um pouquinho grande. Tem nada não, pode apresentar. As tensões sociais na América Latina e na África. Na América Latina, em sociedades democráticas, o combate à desigualdade é marcado pela ação política de movimentos sociais urbanos que buscam o reconhecimento e a garantia de direitos sociais. Situação no Brasil. No Brasil, as tensões sociais são marcadas por fatos ligados a problemas sociais e econômicos, ainda crônicos. Os movimentos sociais pela reforma agrária são antigos no Brasil, com um país definido pela elevada concentração fundiária, em que grandes áreas de terra são nas mãos de poucos proprietários. Atualmente, o movimento social com maior destaque nacional é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Esse e outros movimentos buscam a redistribuição das propriedades improdutivas entre camponeses sem terra, pequenos agricultores com pouca terra e assalariados rurais em geral. Outro movimento social no campo brasileiro é o movimento dos antigos atingidos por barragens MAB. O MAB luta pela garantia dos direitos das vítimas de construções de usinas elétricas. Entre os membros do MAB estão camponeses,
pequenos agricultores sem terra, indígenas, pescadores ribeirinhos, quilombolas e mineradores. Nos últimos anos da década de 2010, o registro de rompimento de barragens em Minas Gerais, além de causar danos ambientais, ampliou a ação desse movimento social. Agora, no atendimento a pessoas afetadas por desastres ambientais, como foi o caso de Mariana, em novembro de 2015, e de Brumadinho, em janeiro de 2019. A luta por moradia, saúde e educação públicas, áreas de lazer e transporte público de qualidade são os objetivos dos grupos que se organizam nos movimentos sociais. Na área urbana, o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, MTST, criado em 1997, tem como objetivo lutar por moradias dignas para a população das cidades. O modo de agir do MTST é a ocupação de prédios abandonados nos centros das grandes cidades brasileiras. Ficou bem resumido mesmo. Continuando com o Luiz. Realidade da América Latina. A situação social na América Latina não difere muito da do Brasil, mesmo com projetos de reforma agrária efetivados como no México, na Bolívia e em Cuba. O problema fundiário ainda é grave. A concentração de terras é uma característica presente nos países do continente americano. Outros movimentos sociais são importantes na América Latina. No México, surgiu em 1994 o Exército Zapatista de Libertação Nacional, no estado de Chiapas, lutando pela autonomia e pelos direitos constitucionais de todos os povos indígenas locais. No Chile, os movimentos sociais mais fortes são constituídos por estudantes que lutam pela gratuidade da educação e da saúde. Há também no Chile movimentos contra o sistema de previdência implantado na década de 1970 e pela previdência pública com aposentadorias mais justas. Realidade da África. Na África, a realidade social é muito complexa e, mais recentemente, a situação política e social culminou com uma grande onda de protestos que ficou conhecida como Primavera Árabe. Essas manifestações tiveram início na Tunísia e se espalharam pelo norte da África e pelo Oriente Médio. Os primeiros protestos da Primavera Árabe ocorreram na Tunísia contra o regime ditatorial de Zinel. As primeiras manifestações ocorreram em 2010 e só tiveram fim com a queda de Ben Ali no início de 2011, após 24 anos no poder. Outra luta social importante corrida no continente africano foi a luta contra a segregação racial e contra a política de apartheid na África do Sul, oficializada em 1948. Essa política negava os negros. E aí, você leu essa parte, né? Relatando tudo. E aí? Eu peguei mais ou menos porque tinha muito. Eu peguei de todos os textos essa parte. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que foi apresentado pelos meninos? Ficou claro sobre as questões sociais e conflitos econômicos dentro do Brasil e parte da África, América Latina e África? Sim? Podemos então continuar, que nosso tempo está... Mirela e Manu, vocês conseguem apresentar em menos de 10 minutos? Em 10 minutinhos? Consegue? O meu resumo tá um pouquinho grande, tia, porque eu vou representar 2 títulos, né, do livro. Pode. Vocês acham que dá tempo ou vocês querem deixar para a próxima aula? Porque já é 2 horas. Pode ser na próxima aula, eu acho bom que eu diminua um pouquinho o meu resumo. Não, pode deixar, tá bem completinho, pode deixar. E você, Mirela? Tá. Quem vai começar é a Manu, né? Sim. Professor, meu resumo também tá um pouco grande, é melhor para a próxima aula, senão não dá Então, tempo. próxima aula, então, a gente continua com a apresentação e já iniciaremos o livro 3, tá? Meninos, então, bom final de semana para vocês. Amanhã a gente tem atividade de sondagem. Vou estar postando para vocês 13h. Aí, o que vai cair? Ainda assim, esse conteúdo do livro 2, tá? Para vocês fazerem.
Mas é claro que é a atividade que vocês podem consultar o livro, então não tem problema. Tá super fácil, tranquilo. Alguma pergunta, dúvida? No demais, parabéns. Vocês se prepararam para as apresentações, ficou bem explicadinho, muito bem explanado aí o que estava em cada parte, tá? Então, a gente se encontra semana que vem. Tchau, meninos. Com Deus. Tchau, tchau.